Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zabulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Senhor, nós precisamos do Senhor. Em tudo carecemos de Ti. Pedimos Sua misericórdia, que o Senhor manifeste em cada um de nós, que sejamos o humilde suficiente para o Senhor poder falar. Ajuda-nos, ó Pai. Tira a vanglória de cada um de nós. Nosso coração tem que ser coração humilde, para o Senhor trabalhar nele. Trabalha em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha só. Talvez o próprio título que eu vou usar, ele parece um pouquinho interessante, eu creio, porque me veio de última hora esse título. Eu procurei as escrituras aqui rapidamente e eu creio que eu tenho todas para vocês. O título será Depois destas coisas. Depois destas coisas. Então é para nós vermos o que acontece após um acontecimento, o que vai acontecer mais.
porque sempre tem que haver um acontecimento para depois vir outro acontecimento. Então, como tem vários acontecimentos, vamos usar esse título da Bíblia, depois destas coisas, certo? Vocês sabem que capítulo 7 de Apocalipse começa com Israel. Está falando sobre Israel, está falando sobre os 144.000 que têm que ser assinalados de Israel. E esses 144.000 estarão manifestando no período da tribulação. Eu não vou comentar agora, mas presta atenção. E depois destas coisas tem coisas antes, que eu tenho que voltar lá ainda, que aconteceram. E depois destas coisas, esse capítulo 7, ele já está dentro da tribulação. É um capítulo dentro da tribulação. A noiva não estará na terra mais nesse tempo, certo? A noiva foi raptada no final do capítulo 3 de Apocalipse. Ela é arrebatada. Então aqui no capítulo 7, e depois destas coisas, o profeta diz, quero usar uns parágrafos aqui do 7º selo, parágrafo 89. Ele diz: começamos com Israel e logo chegamos à igreja purificada, porque o irmão Branham já havia passado também por Apocalipse 7, verso 9. Escuta: depois destas coisas olhei. Então tem os judeus, no capítulo 7, verso 1, até o versículo 8, que eles serão assinalados no período da tribulação. Graças a Deus que nós já somos assinalados hoje. Quem não for hoje, como gentil, não tem jeito de nunca mais receber o sinal. Não tem o direito nunca mais de receber o sinal. O sinal está passando por sua cidade, por sua casa, nesse momento, por seu ouvido, por seus olhos. O sinal está passando agora para o povo gentil. Rejeitar este sinal, que é a mensagem do dia, rejeitar este sinal, rejeitar o Espírito Santo de Efésios 4:30, nunca mais, gentil, você receberá o sinal. Por isso, e depois dessas coisas, capítulo 7 de Apocalipse, os assinalados são os judeus, são os 144.000 judeus. Quando vamos para o versículo 8º ou 9 do capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos aqui ler apenas um pedacinho. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. O profeta mostra que estes daqui são a igreja que vai passar pela tribulação, porque a noiva já foi arrebatada no final do capítulo 3 de Apocalipse. Não esqueça disso. Todo acontecimento depois do capítulo 3 de Apocalipse não é com a noiva. Então eu vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia, dentro da mensagem que o profeta mostrou, o que é para a noiva e o que não é para a noiva. Então aqui está. Primeiro são os judeus sendo assinalados. Depois destas coisas, são gentios, porque aqui está gente de todas as nações, línguas, povos, esses são gentios. Depois dessas coisas, o que? Depois que os judeus forem assinalados. Guarde bem. Essas tribos, nós conhecemos duas tribos, Dan e Efraim, na Bíblia, que elas foram idólatras. E o profeta diz que estas duas tribos, estarão aqui, neste período da tribulação, para serem também purificadas. Elas estarão no período da tribulação para serem purificadas. Se vocês notam, elas não estão aqui em Apocalipse 7, porque elas estão sendo purificadas nesse tempo.
Esses daqui já estão sendo assinalados, certo? Esses estão sendo assinalados dentro do capítulo 7. Mas as duas tribos, Dan e Efraim, estarão sendo purificadas, assim como as virgens nécias, que é estas daqui, do capítulo 7, verso 9 ao 17. Estas estão sendo purificadas também no período da tribulação. Muito bem. Vamos ler aqui a mensagem. Começamos com Israel, logo chegamos à igreja purificada. Não é a noiva. Apocalipse 7, 9 em diante. Não é a noiva, mas a igreja purificada pela tribulação. É um número tremendo de pessoas com corações sinceros que saíram da grande tribulação. Então eles não saíram antes da tribulação, eles saíram da grande tribulação. Estes não são a noiva, porque a noiva já subiu. Esta é a igreja. Apocalipse 7, 9 é a igreja com palma nas mãos, é a igreja purificada. Entende? Encontraremos mais adiante como falou Jesus do trono e onde estaria cada um no juízo. Eu quero que você preste atenção agora na relíquia dos judeus, no parágrafo 92, 91 e 92, para ver a relíquia dos judeus até o 95, do sétimo selo. O gentil agora, guarde bem, o gentil está sendo selado com o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O gentil, a noiva eleita, já está selada, agora recebendo a mensagem do sétimo anjo. O que os adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o sábado, a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não é guardar um dia, nem meses, nem ano, nem hora. É ter o Espírito Santo. Não é falar língua estranha, nem curar enfermos. É ter o Espírito Santo. Não é cabelo comprido, nem vestido comprido. É ter o Espírito Santo. Não é ser moralista, não fumar, não beber, não jogar, não adulterar. É ter o Espírito Santo. Porque todas estas coisas, como não cortar cabelo para a mulher e usar roupa decente e o homem ser moralista, isso tudo se faz na santificação. Então nós estamos falando do selo de Deus. O povo de Deus que é selado com o Espírito Santo, eles recebem a mensagem do dia e é selado pelo Espírito Santo que trouxe esta mensagem ao profeta do dia. Foi o Espírito Santo quem trouxe esta mensagem. E é ele quem quer selar a sua igreja antes da tribulação. Porque os judeus vão ser selados depois que a igreja de Cristo for raptada. Guarde bem, os judeus. Mas a noiva de Cristo, ela já está selada agora pelo Espírito Santo. Amém. Parágrafo 91 do sétimo selo. Tudo é sétimo selo aqui. Isso é quando a obra de mediador tem cessado e Cristo vem para reclamar o seu. A gente é selado não unicamente até o próximo avivamento. Quando você tem sido selado pelo Espírito Santo, essa é uma obra concluída, testificando que Deus o tem recebido e dali não há saída. Que coisa boa, irmãos. Quem está selado com o Espírito Santo não tem nem jeito de sair de Deus, porque já foi selado. Quem não está selado, sai qualquer hora, porque não está selado. Mas quando nós estamos selados, o selo testifica de uma obra consumada de Deus e que nós estamos selados para o dia da redenção. Não tem jeito mais de perder
Você não tem que temer largar dessa mensagem. Você não tem que temer a tribulação. Você não tem que temer as coisas que vão acontecer, porque o Espírito Santo já tem te selado para você sair antes que estas coisas aconteçam. Aleluia. Glória a Deus. Parágrafo 92, sétimo selo. Agora concernente a esses judeus, do capítulo 7 de Apocalipse, do verso 1 ao 8º, assim como houve relíquias pela eleição nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, tempo no qual houve 7.000 crentes guardados pela mão de Deus. Então agora, neste tempo vindouro, que é a tribulação, haverá esta relíquia, haverá 144.000 segundo a eleição, que crerão na mensagem. Haverão milhares de judeus, mas só haverá, segundo a eleição, que crerão na mensagem do profeta que vai pregar para os judeus, que é o ministério do quinto Elias. 144.000 judeus são eleitos, é a relíquia. Guarde bem, porque tem alguma coisa para nós agora. Tem a relíquia dos judeus, tem milhões de judeus, mas tem uma relíquia que é 144.000 judeus, segundo a eleição, que crerão na mensagem do quinto Elias, e ninguém mais. Ninguém mais. Quando o quinto Elias estiver pregando para os judeus, 144.000, 12.000 de cada tribo, segundo está em Apocalipse 7, do verso 1 ao 8º, crerão porque são eleitos para crerem no quinto Elias e mais ninguém. Escute aqui agora. 92, 93, sétimo selo. Agora você discutirá dizendo: irmão, eu não estou muito de acordo com isso da eleição. Eu nunca tenho lido assim. Bem, vamos ver se é assim ou não. Abramos a Bíblia no capítulo 24 de Mateus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Os escolhidos, quer dizer, eleitos, sairão. Quando? Durante o tempo da grande tribulação. Está falando de judeus. Deus chamará os seus escolhidos, os judeus, durante esse tempo da tribulação. A Bíblia ensina, e também Paulo fala acerca disso. Segundo a eleição, haverá 144.000 judeus crendo na mensagem do quinto Elias, os quais sairão literalmente de milhões e milhões que haverá nesse tempo. Estas coisas são muito gostosas e a gente sofre uma tensão dentro disso daqui. Me dá dor no peito quando eu estou falando essas coisas, mas eu não tenho preocupação com isso, porque eu não tenho dor no peito. Isso daqui a gente percebe a palavra, como é. A gente deseja que as pessoas entendam do jeito que o profeta pregou. O quarto Elias falando do ministério que viria depois dele para converter os judeus, porque o quarto Elias não converte os judeus, converte os gentios. O ministério do quarto Elias é para converter os nossos corações dos gentios aos pais pentecostais, que é a igreja primitiva. Esse é o ministério do quarto Elias. Mas do quinto Elias, ele vai converter os 144.000 judeus. Vocês crentes que estão fazendo viagem para Jerusalém, tentando pregar para o judeu, para converter judeus, vocês estão perdendo o tempo. Vocês estão perdendo o tempo. Porque quem vai fazer essa obra são dois profetas, e ele enviará os seus anjos. Mateus 24, 31.
Moisés e Elias, conforme estão os seus ofícios em Apocalipse capítulo 11. Moisés e Elias pregará para eles, e só Moisés e Elias conseguirá converter os corações daqueles judeus ao verdadeiro Messias. Esses gentios trinitarianos tentando levar a mensagem para os judeus. Será que eles têm coragem de levar essa mensagem de trindade para um judeu? Vocês não estão vendo que o judeu nunca creu em Santíssima Trindade? O judeu chegou a matar a Jesus porque Jesus dizia que era filho. E eles não tinham revelação e diziam assim, ó, como pode Deus ter filho? Ele é um só. Foi por isso que os judeus mataram Jesus. Mas tinha que acontecer isso para que eles ficassem cegos e a mensagem passasse para nós, os gentios. E agora os gentios em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, está cego e não pode enxergar o verdadeiro profeta. Nesse dia final, eles abraçam o falso profeta da Santíssima Trindade. Eles abraçam, come com ele, beija a mão dele. Mas não aceita um profeta que vai mostrar para eles o caminho, a verdade e a vida, que é o Messias. O Messias é Deus. Quando fala filho é porque era nascido de mulher. Deus nascido de mulher, os judeus não entenderam aquilo. Eles sabiam que teria que a Virgem conceber, mas quando a Virgem concebeu, eles não souberam nada. O povo sabia que tinha que vir um Elias. Mas quando João Batista veio, eles não souberam nada. E o povo sabe que tem que vir um Elias antes da grande tribulação. Mas o Elias já veio, que é o William Branham, e eles não sabem nada outra vez. Outra vez. Escritura cumprindo. Mas, meus irmãos, haverá milhões de judeus no período da tribulação, mas somente 144 mil serão escolhidos e receberão a mensagem de Moisés e Elias. Parágrafo 96. É uma parte muito gostosa aqui para nós também. Eu vou deixar um pouquinho o parágrafo 96 e vou voltar a Apocalipse 4. Estamos falando depois destas coisas. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Irmãos, esse versículo aqui, ele é cumprido na vida de William Branham. Sabe por quê? Mas como que você pode provar? Porque eu sei de um que subiu depois destas coisas. Subicar. Você sobe aqui, olha aqui a expressão, sobe aqui. Mas depois do quê? Depois das eras. Depois que as eras terminaram, então a voz, depois destas coisas, depois do quê? Depois que acabou as eras. As eras acabaram no capítulo 3 de Apocalipse. As 7 eras finalizaram no capítulo 3 de Apocalipse. E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Gente, se teve outro que subiu, eu não sei. Agora, eu tenho mensagem suficiente para eu crer que o William Branham subiu. Depois das eras da igreja, amém? Depois das eras da igreja, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas
acontecer. Oh, meus irmãos, quem foi que subiu acima de Laodiceia? William Branham foi o mensageiro à era de Laodiceia. Mas quando ele terminou com as eras, ele tinha o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que não podia ficar dentro de Laodiceia, tinha que subir. Tinha que subir além de Laodiceia. Sobe aqui. E eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. É difícil as pessoas verem o profeta ali no Espírito Santo, na pedra de coroa. O Espírito Santo e a pedra de coroa é o lugar do profeta e da noiva de Jesus Cristo. É exatamente ali. É a nossa posição. Eu vou ler poucas mensagens agora. Como eu já preguei pedra de coroa, você depois procura ouvir outra vez. Que até eu tenho que voltar e ouvir outra vez. São coisas que estão dentro da mensagem e nós precisamos dela. Então essa daqui é uma. Depois dessas coisas, depois das eras da igreja, aquela voz como de trombeta. Quem foi que ouviu? Quem foi que subiu? Meu Deus, como que eu posso pôr um outro ali? Porque depois destas eras, nós temos então os 4 rostos em Apocalipse 4:7. 4 rostos. Quem foi que revelou quem era o rosto de leão, quem era o rosto de boi, o que era o rosto de homem, o que era o rosto de águia? Quem foi que revelou? William Branham. Então foi ele que subiu ali. Foi ele que subiu ali. Sobe aqui. E eu vou mostrar para você o que aconteceu no período das 7 eras da igreja. No período do rosto de leão, que foi Paulo. No período do rosto de boi. E aí você vem vindo os demais mensageiros. Columba. Eu vou mostrar para você. Sobe aqui, eu vou te mostrar quem é o rosto de homem. William Branham diz, é Lutero e Wesley. Rosto de homem. É a era em que a astúcia do homem tomou conta. Quem pregou isso para mim a primeira vez foi o William Branham. O William Branham foi quem pregou essas coisas. Irmãos, essas mensagens é para abrir, é para dar mais vida, para dar mais luz para nós. Essas mensagens é para isso, olha aqui. Então ele subiu ali e ele viu o rosto de águia. Ele disse, águia, se você procurar o que é uma águia, ele falou de uma Bíblia no inglês, ele disse, se você procurar, está escrito ali, águia é um profeta. A águia é profeta. Você vai ver que é um profeta. Uma águia é um profeta. E é o que voa mais alto, onde o abutre não consegue chegar. Tem coisas da mensagem do profeta que, se nós pensamos que nós somos águia e nós temos a carcaça de abutre, nós vamos explodir numa certa altura e não vamos caminhar mais, não vamos voar mais, não vamos subir mais. Vamos fazer como diz o profeta. O profeta disse que esse abutre, ele falou outro nome do pássaro, falcão. Ele diz, ele sobe num fio telefônico, porque ele não aguenta passar dali hoje. Mas ele diz, ele andava junto com a águia. Então, vocês me desculpem, mas deixa eu colocar eu no meio, porque fica mais fácil e é mais maneiro. Talvez a puxada chegue mais maneiro. Então, se nós pensamos que somos águia e somos falcão, nós não vamos passar do poste telefônico. E a águia vai embora e vai dizer, olha aqui em cima, sobe mais um pouco e eu te mostrarei o que já aconteceu, o que vai acontecer e o que está acontecendo. Sobe mais um pouco. Que Deus nos ajude a ser águia. Porque se não formos águia, nós vamos ficar parados no meio do caminho, festejando como falcão.
Eu já subi bastante, aleluia, glória a Deus, eu já conheço isso, irmão. E conheço o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso daí, irmão, Falcão conhece sossegado. Que Deus mandou um profeta, Falcão conhece. Abutre eu não digo nada, mas Falcão conhece. O Falcão conhece, está dentro da mensagem. Ele conhece essas coisas. Agora, voar, subir, onde a águia subiu, e subir onde aquela voz disse, sobe aqui, aquela voz como de trombeta, sobe aqui e eu vou te mostrar. Aí Deus mostrou para o profeta essas coisas, gente. Ele mostrou essas coisas. A próxima vez, depois destas coisas, eu tenho que chegar lá. Mas aí tem o capítulo 5. Deus mostrou para o profeta o capítulo 5. O livro selado. O profeta veio e pregou. O intervalo entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Pregou ou não pregou? O intervalo é o capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Isso é o intervalo. Se o profeta não tivesse subido ali, ele não estava pregando essas coisas. Ele não teria pregado isto. Porque era para quem tinha subido ali, ouvido a voz como de trombeta, que subiu mais alto das eras, não ficou parado nas eras, porque Jesus estava fora de Laodiceia e tinha que ter um profeta em Laodiceia para poder preparar um povo, para que aquele povo ouvisse aquela voz do 7º anjo e saísse fora de Laodiceia e subisse juntamente com o 7º anjo a estas alturas. Sobe aqui e eu vou te mostrar o que acontecerá depois destas coisas. Meu Deus do céu. Quando isso começou a vir, diz, meu Deus, estas coisas são tremendas. O que Deus vem fazendo por nós. Ele pregou o livro selado, ele disse para a igreja, o livro estava selado, João chorou, mas depois do choro de João, tinha uma resposta, tinha um consolo. Vem cá, João, teve um que venceu. Um que venceu? Oh, mas Abraão não venceu? Moisés não venceu? Isaías não venceu? Jeremias não venceu? Os profetas da antiguidade não venceram? Sim, eles venceram, mas não a morte. Vem cá que tem um que venceu. Ele venceu a morte. E depois que venceu a morte, ele é um leão. E ele é o único que pode desatar os seus 7 selos. Abrir o livro e desatar os 7 selos. Que coisa tremenda. O profeta veio e pregou. Para mim, quem subiu nessa altura e ouviu a voz como de trombeta foi William Branham. Não tem, para mim não tem outro que subiu ali não. Esse é o mesmo anjo. Você vai ver, ouvindo a voz, revelando o quê? Aí ele pregou que o livro estava selado. Mas espera lá. João chorou muito porque não havia ninguém. Diz, João, agora você pode parar de chorar. Diz, um dos anciãos disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Essas coisas são tão gostosas. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Você sabe que esse é Cristo. E tinha 7 pontas, que são as 7 eras da igreja, e 7 olhos, que são os 7 mensageiros da igreja, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora, depois disso, irmãos, houve um júbilo entre os 4 animais e os 24 anciãos. Houve um júbilo tremendo, que eles chegaram ao ponto de pegar harpas e cantar, harpas cheias com salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vale a pena a sua oração. Você tem que entender isto. E cantavam um novo cântico dizendo,
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, nação, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Olha, eu não vou poder ler tudo, mas você lê em casa, por favor. Lê em casa. João ouviu aqueles cânticos, ouviu os anciãos, 24 anciãos, os 4 animais. Você vê que está dentro das eras da igreja, clamando, gritando, louvando a Deus com harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas espera lá, o que ouviu essa voz como de trombeta, sobe aqui. Ele subiu além do capítulo 5, porque no capítulo 5 o livro está selado com 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele subiu em mais algum lugar? Subiu. Deus trouxe esta revelação para o profeta, a abertura dos 7 selos. Os irmãos vão notar que Apocalipse 10:7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, não do 6º e nem de um suposto 8º, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta. Ele não pode tocar uma trombeta que ele não ouviu. Ele ouviu no capítulo 4 uma voz como de trombeta. E agora, capítulo 10, verso 7, ele toca a sua trombeta, a mensagem que ele ouviu, que é a trombeta do 7º anjo. Aleluia. Você procura nas mensagens, está na mensagem do profeta. Ele tocou esta trombeta. E o que aconteceu? Os 7 selos foram desvendados. Os 7 selos foram abertos. Vocês creem que os 7 selos foram abertos? Os 7 selos foram revelados. Amém? Os 7 selos abertos, 7 selos revelados. Mas para quem? Para quem subiu. Para aquele que subiu acima das eras. William Branham não foi apenas mensageiro da 7ª era da igreja. Ele tirou o povo da 7ª era da igreja para levar esse povo à pedra de coroa. Aleluia. Irmão Cláudio tem alguma coisa aqui na mensagem, senhores, este o tempo. O irmão Branham foi levantado da terra e ficou dentro da pirâmide formada pelos 7 anjos. E ele estava revelando os mistérios que estavam ali na pirâmide. Porque o anjo, Senhor Jesus Cristo, deu a revelação para ele. O Cordeiro deu a revelação para ele. Quando você pode ver essas coisas, ele subiu acima das eras. Quem subiu acima das eras é aquele que pregou o intervalo. Quem subiu acima das eras é aquele que pregou os 7 selos. Esse é o que subiu acima das eras, não tem outro que subiu acima das eras. Você nota agora, eu tenho que ir mais à frente um pouquinho, porque depois destas 7 eras da igreja, você vê que a mensagem que o profeta Elias trouxe foi uma abertura total à palavra de Deus. A palavra abriu depois destas coisas. Amém? Guarde bem, capítulo 4 de Apocalipse é subir acima das eras. Quem subiu foi o profeta, o William Marion Branham, o Elias. Foi que subiu, pois foi ele que teve a revelação dos 4 rostos de animais do capítulo 4 de Apocalipse. O Elias que subiu, o William Marion Branham, subiu acima das eras, que teve a revelação do livro selado com 7 selos, que estava selado e que foi aberto, e provou tanto isso que ele veio e pregou. No ano de 63, ele pregou os 7 selos.
nós temos a coleção intitulada A Revelação dos 7 Selos. A Revelação dos 7 Selos, pregada pelo profeta William Marion Branham, o anjo que subiu acima das eras e que ouviu estas coisas que aconteceram nas eras, coisas que iam acontecer depois das eras, que é exatamente a revelação dos selos, coisas que vão acontecer na grande tribulação, Apocalipse 7, você vê o chamamento dos 144 mil judeus, selando eles. Olha, irmãos, o profeta diz na mensagem às 70 semanas de Daniel, que o mesmo Espírito Santo que sela o gentil, selará o judeu. É o mesmo Espírito Santo. Ele selou nós vamos no rapto, aí depois na tribulação, ele vai selar os 144 mil judeus. Mais ninguém. Aí a igreja que passou pela tribulação, que não é a noiva, vamos destacar aqui noiva e igreja, a noiva que é arrebatada agora, antes da tribulação. A igreja é a que fica para a grande tribulação, porque ela não tem o azeite, porque o azeite é a mensagem do dia. Azeite no dia de Pentecoste era a mensagem que Pedro pregou. Eles disseram: o que é que nós faremos, varões e irmãos? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo naquele dia. Rejeitar a mensagem de Pedro era rejeitar o Espírito Santo. O povo não sabe que rejeitar a mensagem de William Marion Branham hoje é rejeitar o Espírito Santo. Não importa quantas orações, quantos movimentos avivalistas façamos nós, quanto que a igreja cresce, quanto que o patrimônio da igreja cresce, não importa. Rejeitou a mensagem do Espírito Santo nesse dia. Rejeitou o selo, rejeitou o azeite. É aí, gente, que vocês devem perceber. Quando é que vinha o grito: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens prudentes que aceitaram a mensagem do 7º Elias. Quer ver que é do 7º, que é o Elias. Vocês estão entendendo? A mensagem do 7º, na 7ª era, o 7º mensageiro clamou em Mateus 25:6. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. E quem escutou essa mensagem preparou suas lamparinas, está cheio do Espírito Santo, cheio da mensagem. Mas aí estão as virgens nécias que rejeitaram a mensagem do Elias na 7ª era da igreja. Rejeitaram a mensagem, então eles estão sem azeite, porque Jesus Cristo, que é o azeite, está fora de Laodiceia, e Laodiceia está dentro dos seus movimentos, e Cristo está fora de seus movimentos. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem. Depois destas coisas, tem mais alguma coisa que o Elias viu? Tem mais alguma coisa? Subi cá. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Depois das eras da igreja. Eu estou batendo bem nisso aí, porque o povo precisa entender isto. O povo precisa entender que o Elias que Deus mandou, o 7º anjo, ele revela os mistérios de Deus e não fica mistério para trás, não. A revelação é para o Elias e depois você vai ver o quê? Depois que o Elias revelou os mistérios, você vai encontrar, depois dos 7 selos revelados, dos 7 selos abertos, você vai encontrar aí o capítulo, o próximo capítulo que vamos encontrar depois é o capítulo 10, porque o capítulo 9 não é conosco, são os judeus. São as trombetas, são os judeus. Não tem nada a ver conosco. Mas o capítulo 10 tem a ver conosco, porque quando os selos foram abertos, foram revelados, estava na mão do anjo forte. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O profeta diz que esse anjo é Cristo. Ele estava com o livro aberto. Ele estava com o livro aberto
passando para o sétimo anjo. Diz, tem esses mistérios dos 7 trovões, dentro do capítulo 10 de Apocalipse. Mas quando os 7 selos foram abertos, passou um livro aberto. E esse livro aberto veio para a mão do sétimo anjo. Você vai notar aqui, ele estava com aqueles 7 trovões que ninguém sabia. Pô, só a esposa de Cristo sabe. Isso daqui é segredo, irmãos, que só a esposa sabe. As outras que só são namoradeira, flertadeira, não sabe nada. Quem sabe é a esposa e o esposo que sabe. Certo? É o esposo e a esposa que sabe. É Cristo e sua esposa. Então aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado esse mistério dos 7 trovões. Exatamente quando o sétimo anjo pregasse sua mensagem. Quando ele pregar sua mensagem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual o segredo de Deus? Ali estava o segredo, eram os 7 trovões. Os 7 selos estavam abertos. Então, os 7 trovões tinham que ser pregados pelo sétimo anjo, não por um 8º. Ele deixou essa mensagem já pregada para nós. Escuta o que aconteceu. E a voz que eu do céu tinha ouvido, lembra bem que João ouviu esta voz do céu. Lembra que o irmão Brana diz que João tipifica quem? Esse João aqui tipifica quem? A noiva. João tipifica a noiva. Então, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Essa mensagem nós sabemos, se você apenas tiver essa mensagem na boca, ela é doce. Mas se você colocá-la lá no estômago espiritual, então ela se tornará amarga, é no ventre, ela se torna amarga quando você vive. E tomei o livrinho da mão do anjo. Agora, quem é que toma o livrinho? Quem toma o livrinho é exatamente esta, que ouviu a revelação dos 7 selos, que ouviu a abertura dos 7 trovões, a revelação dos 7 trovões, que o profeta diz que está dentro dos 7 selos. Ela... E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E aí vem uma mensagem para a esposa de Cristo, não só para o profeta que profetizou. Ele diz, e ele disse-me, para quem? Para João que comeu o livrinho. Quem comeu o livrinho? Quem comeu a palavra revelada? Fomos nós. Então, qual a mensagem que nós temos agora, daquele anjo? E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Se João é um tipo da noiva, então a noiva, ela tem que profetizar a muitos povos, para muitos reis, para muitas línguas, e ela está profetizando. É a mensagem sendo pregada, só que tem que ser pregada exatamente como o profeta pregou. Depois destas coisas. Vamos ver então agora o que acontece depois dessas coisas? Depois das revelações. Porque essas revelações, diz o profeta, que dá para a igreja fé de arrebatamento. Essas revelações dos 7 trovões, ele diz que os 7 trovões dá fé de rapto para a igreja. Esta igreja é raptada. Amém? Vamos ver agora o que acontece depois do rapto. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Depois destas coisas, Apocalipse 18. Porque olha, o restante tudo é tribulação, viu? Tudo é tribulação. Depois destas coisas, vamos ver. Depois do quê? Aí nós teríamos que olhar para trás e ver. Depois da tribulação, depois dos ais, depois das trombetas, depois destas coisas, depois que a igreja foi raptada, depois dessas coisas, capítulo 18 de Apocalipse, verso 1. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Mas este anjo agora, quando ele descer, ele não vai descer para fazer maravilhas para o povo, não.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Agora, todos nós sabemos, essas coisas, quando esse anjo proclamar essas coisas, você já sabe, a noiva já foi raptada faz muito tempo. Isso daqui é período de tribulação, quase no seu finalzinho da tribulação. Exatamente nesse final de tribulação é que vai acontecer isso, a queda da Babilônia. O profeta pregou sobre essas coisas. Ele pregou a grande prostituta, ele pregou a Torre de Babel. O profeta pregou todas essas coisas. Ele subiu e viu tudo isso. É por isso que ele não consegue ver outro anjo depois do profeta, depois de William Branham. Porque este anjo que subiu acima das eras, ele pregou os selos que nós conhecemos, a revelação que nós temos. Ele pregou tudo o que você tem. Por isso você não consegue ver outro anjo depois. Agora vamos ver depois, escuta aqui, depois da queda da Babilônia, na grande tribulação, o que vai acontecer? Tem alguma coisa ainda depois destas coisas? Capítulo 19 de Apocalipse, verso 1. E depois destas coisas, a Bíblia vem mostrando assim, de etapa, e depois, para você não perder, e depois, é assim. Ela vem mostrando, e depois destas coisas, ouvi no céu, guarde bem agora, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Vamos dizer, aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Sabe o que eu senti na hora? Porque não tinha ninguém na terra para dar esse grito aqui, aleluia! Porque estavam todos na tribulação. Deus não tinha ninguém na terra nesse tempo. No tempo da tribulação, os deles já foram arrebatados, está no céu. E depois dessas coisas, depois da queda da Babilônia, ouvi no céu como que uma voz, uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Isso aqui não é voz de outro, não, é voz dos redimidos. É voz daqueles que subiram no capítulo 3 de Apocalipse. No final do capítulo 3 eles subiram. Aleluia! Depois que eles subiram no final do capítulo 3 de Apocalipse, porque eles já tinham ouvido todas as coisas que estava acontecendo naquele tempo, tinha acontecido e iam acontecer. Nós temos a revelação do anjo que subiu além das eras, acima das eras. Irmão Branham teve visão até além da cortina do tempo. Ele não ficou apenas no tempo, não, foi além da cortina do tempo e mostrou estas coisas para nós. Então esse grito aqui, ó. Quem é que João estava ouvindo todo esse grito? Capítulo 19, eu não vou ler tudo porque eu não tenho tempo aqui. Verso 7, presta atenção. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Exatamente, foi a conclamação. Depois dessas coisas, vocês veem o que está acontecendo. É no céu, estava acontecendo, porque os de Deus estavam no céu, adorando, glorificando, mas ninguém podia escutar eles fazer coisa alguma no céu, porque a terra estava cheia de pragas, cheia das pragas do Apocalipse. No finalzinho que estava ouvindo, como aqui no capítulo 19, é porque já era hora de nós virmos voltar para a terra, para poder reinar 1000 anos de paz. Amém? Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Ela aprontou no capítulo 3, final do capítulo 3, já foi arrebatada. Ele está apenas avisando aqui, avisando ela já aprontou. Por isso que está esse regozijo no céu e não na terra. Capítulo 19 é regozijo no céu e não na terra. E vamos terminar aqui. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E é dessa forma que nós estaremos lá.
a maneira de vestimenta, e disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Quando essas revelações foram dadas, as tremendas revelações foram dadas, sempre Deus dá a revelação através de um mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. Olha, não faças tal. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. E sabe o que acontece? E vi o céu aberto e um cavalo branco. Exatamente quando a igreja já está descendo para o milênio. Haverá a batalha do Armagedon nessa hora que ela está descendo. É a batalha do Armagedon, que é Cristo com aqueles que subiram no final do capítulo 3 de Apocalipse, com as revelações do que tinha acontecido, do que havia acontecido e do que ia acontecer. Nós vamos subir conhecendo essas coisas. E depois desce para reinar 1000 anos de paz. A batalha do Armagedon é a hora que Cristo vem. Nós também com ele, montado em cavalo branco. Olha aqui, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse que estava seguindo ele é os que foram arrebatados. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, para nós vermos a eleição da relíquia dos judeus, que são 144 mil, no meio de milhões que existem, 144 mil, vai sair. Esses são os eleitos. Parágrafo 96 do 7º selo. É igual na igreja gentia a uma noiva, e ela é escolhida, e será chamada segundo a eleição. Note que tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. Se podem conhecer, diga você a um homem uma verdade, e deixe que isso seja provado pela palavra e até vindicado. E ele dirá: eu não creio. As pessoas são desse jeito. Eu não creio. Você fala num profeta e diz: eu não creio. Você fala no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu não creio. O profeta diz: e dali já não se deve lhe dizer nada. Assim disse Jesus: não lanceis vossas pérolas aos porcos, porque eles as despedaçarão e farão crítica. Deixa-os. Se os cegos guiam os cegos, deixa-os. Mas você já sabe o que acontece depois das eras da igreja. Fiquemos de pé. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu sei que nós não sabemos tudo, porque não somos o sabe tudo, mas nós estamos agradecidos pelo pouco que sabemos. Estamos agradecidos porque o Senhor tem mandado um profeta que subiu acima das eras, para trazer a revelação destas coisas para nós. Que agora, nesse tempo, Senhor, como a relíquia dos judeus na tribulação, só 144 mil no meio de milhões, agora também só uma noiva, tipificada em Enoque. Enoque foi é o tipo da noiva agora que será arrebatada. Estando viva, ela será arrebatada, transformada, andando com Deus, e ela subirá com Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.